O STF decidiu que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin vão sim participar do julgamento da denúncia sobre a suposta trama golpista. Repórter Janaína Camelo mais uma vez aqui com a gente. Quando que esse caso vai começar a ser analisado pela primeira turma? Já semana que vem, né? Exatamente, Thiago. Já na semana que vem, exatamente na terça-feira. Dia 25, aí, os ministros da primeira turma começam a analisar as denúncias da Procuradoria-Geral da República, dessa vez contra parte desses acusados na suposta trama golpista, né, que seria o chamado aí núcleo crucial, que foi identificado pelas investigações, que seria o núcleo 1 ali desses acusados, que inclui Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. São 8 acusados no total, dentro desse núcleo crucial, do qual vão ser julgados aí as denúncias, né, se o STF aceita receber essas denúncias e eles viram réus em uma ação penal aqui no Supremo ou não, ou se pedem aí o arquivamento. Então, eles vão julgar isso na terça-feira. São 8 ao total, incluindo, então, Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Mauro Cid também. Então, as denúncias contra eles serão todas aí, se o STF aceita ou não, serão julgadas na próxima terça-feira. E como você disse também, Thiago, o STF decidiu recusar aí os pedidos de defesa de Jair Bolsonaro, de Walter Braga Neto e também do general Mário Fernandes, para que 3 dos ministros da primeira turma, são 5 ministros no total, para que 3 deles não participassem e não participem desse julgamento. No caso, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Flávio Dino e Cristiano Zanin, no caso, porque os dois já moveram ações contra Jair Bolsonaro. Flávio Dino, quando era governador do estado do Maranhão. Cristiano Zanin, quando era advogado do PT durante as eleições ali de 2022. E no caso, o Alexandre de Moraes, as defesas alegam que ele teria sido uma vítima aí, nessa trama golpista, então ele não poderia atuar como um juiz neste caso. Então, por unanimidade, os ministros do STF decidiram que Cristiano Zanin deve sim participar desse julgamento. E no caso dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, houve um voto deferindo o pedido da defesa, no caso o voto do ministro André Mendonça. Outra questão que também é importante avaliar nesse caso todo, Thiago, é que nesses últimos dias todos os 5 ministros da primeira turma foram visitados, se reuniram com defesas de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Neto, porque eles alegam que está tendo ali uma violação dos direitos da defesa dos seus clientes. Inclusive eles recorreram também à OAB e todos eles visitaram todos os 5 ministros da primeira turma. No caso, quem são os 5 ministros? Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, o relator, os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Então, esse julgamento, Thiago, dessa primeira parte aí das denúncias vai acontecer terça-feira, logo pela manhã, marcado para as 9h30, vai ter depois um intervalo ali no almoço e retoma às 2h30 da tarde, caso não seja concluído o julgamento. Então, ele vai ser retomado na terça-feira pela manhã. Thiago. Ok. Janaína Camelo, com o Judiciário em Brasília. Ficaremos, claro, de olho nesse julgamento da semana que vem, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, claro que para você o lado político, né? De que forma o mundo político estará de olho no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco pergunto do lado jurídico para o nosso Cristiano Vilela. Dora. Pois é, expectativa total, porque a gente está vendo que o julgamento vai se dar na regra e no ritmo do Supremo Tribunal Federal. Ali não teve, inclusive, além desse julgamento marcado para agora, dia 25, já outros 2 núcleos, esse é o núcleo 1, os núcleos 2 e 3 estão marcados para os dias 8 de abril e 29 de abril. E com sessões assim, de manhã, na terça-feira vai ser de manhã e de tarde, na quarta-feira outra sessão. Então, realmente tudo indica que o Supremo vai imprimir aquele ritmo que permita, possivelmente, que o julgamento, que essa denúncia vai ser aceita, tá? Então, já estou dando de barato que vai ser aceita a denúncia e o julgamento vai começar. E agora é que o jogo começa. E aí a gente vai ver, não dá para antecipar, qual é a repercussão, qual é o impacto que isso vai ter
no mundo político. Não dá para a gente dizer, porque embora o Supremo tenha assentado as regras e o ritmo dele, na hora que começar o conteúdo, o exame do conteúdo, é que a gente vai ver realmente qual é o rumo que o Supremo vai dar a essas ações. Ô Vilela, essa discussão que nós tivemos essa semana, né, em relação ao Supremo, os questionamentos sobre a participação de alguns ministros, né, do Supremo, em relação a Alexandre de Moraes e outros integrantes da Corte, Flávio Dino também. Isso, de uma certa maneira, dependendo do resultado do julgamento lá na frente, as defesas têm mais brecha para recorrer ou não necessariamente? Esse caso já estaria superado porque o próprio Supremo decidiu? Olha, tecnicamente, Thiago, o caso já está superado, já existe uma decisão nesse sentido. Agora, esse tipo de argumentação pode ser usado durante todo o andamento do processo, especialmente quando se trata de tribunais superiores, quando há uma certa rotatividade em relação a membros, eventualmente pode haver alguma mudança em termos de composição, alguma mudança em termos de leitura. Nós já vimos em outras vezes na República situações onde as cortes acabaram mudando o entendimento. Então é natural que as defesas, e o correto é que as defesas usem esse argumento durante todo o tempo. Agora, dentro do quadro que se tem hoje, é algo que já se esperava, essa vitória, talvez até por unanimidade, acabou sendo uma quase unanimidade, com a divergência apenas do ministro André Mendonça, mas já se imaginava isso e, como a Dora colocou muito bem, já se imagina, já se dá de barato realmente que seja aceita a denúncia, aí sim teremos o andamento do processo ao longo, um processo que vai realmente transcorrer num ritmo rápido, porque estamos com um número muito grande de denunciados e futuramente de réus nessa ação penal.